Olá, mais uma vez nós estamos aí, né, no Iluminarte, dentro do quadro O Observador. Para vocês que nos acompanham, né, pela nossa página, pelo nosso canal, né, muito obrigado. E eu peço a você que nos ajude compartilhando e curtindo os nossos vídeos, os nossos bate-papos, né? Hoje nós temos a satisfação, né, de termos conosco, né, dentro do Observador, um amigo que é formado em Ciências Sociais e Antropologia. Então, com vocês, né, esse nosso amigo, querido amigo, e como sempre, né, você está com a palavra para que você possa se apresentar para os que nos acompanham, por favor. Obrigado. Obrigado, amigo. Bom, meu nome é Iago, Iago Vinícius Velar Souza, sou natural aqui de Sete Lagoas, sou filho da Vilma e do Betinho, e estou há alguns anos que eu já estou, né, morando fora aqui de Sete Lagoas. Bom, eu, né, de certa forma, eu não sei muito bem por que eu fui fazer esse curso, sabe? Assim, foi um pouco na sorte, eu diria, né? Mas hoje eu entendo, né? Me encontro muito nessa área. Bom, eu sou formado em Ciências Sociais, né, com ênfase em Antropologia. E, bom, durante, né, o meu curso, eu trabalhei com alguns temas, né? Desenvolvi alguns temas, né? Cheguei a trabalhar um pouquinho com população de rua, né? População de moradores de rua, com usuários de crack, cheguei a trabalhar também. E depois, de certa forma, eu fui me aperfeiçoando um pouco mais nessa área, mais ligada à questão ambiental. Oi, Iago, só para nos ajudar a entender a sua formação, né? Então, como diz assim, quando você nos coloca, né, você fala para a gente que você é formado em Ciências Sociais, né? Então, só para esclarecimento, né, nos ajudar a entender, Ciências Sociais estuda o que está aqui nas nossas ruas, vamos dizer assim? Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Isso, por favor. As Ciências Sociais como um todo, né, a ideia ter uma compreensão ampla, né, a partir de várias perspectivas, né, tanto social, como cultural, como econômica, como política, da vida em sociedade. Da vida em sociedade. Bacana, tá vendo isso? Isso é outra coisa. Agora, Iago, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre a questão da antropologia. Então, gente... Aí nós vamos fundir, né, uma ciência, um estudo com o outro, por favor. Perfeito. Bom, a palavra antropologia, né, antro é de homem, né, vem de homem, logia de estudo, né, então a ideia é que seria o estudo do homem, né, o que seria isso? A antropologia ela é uma área, né, de especialização dentro das ciências sociais, e ela, né, assim, de uma forma mais simples, a antropologia ela foca principalmente nos estudos das diferentes culturas que a gente tem no nosso mundo, né, como as diferentes culturas que a gente tem hoje no mundo. Oi, Iago, no momento atual, vamos falar assim, do momento atual hoje, há como pontuar essas questões de classes sociais dos grupos? Como é que é isso? Como é que está esse olhar dentro do especialista como você? Como é que está esse momento aí hoje? Bom, né, vamos falar um pouquinho, só antes de eu entrar especificamente nesse tema, eu queria falar só porque eu acho que tem um pouco a ver, Sim. Que é como é a minha área de atuação atual, né? Ok. Bom, atualmente hoje eu estou trabalhando para assessoria das famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem, né, lá em Mariana. A assessoria é a Caritas, né, uma ONG católica. Sim. Ela presta serviço para o Ministério Público, então a gente trabalha prestando serviço para o Ministério Público, assessorando essas famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem. Você falou que é através da Caritas? Isso. É através da Caritas. Isso, eu trabalho para a Caritas hoje. Então, voltando um pouquinho à pergunta que você me fez, a questão é o seguinte,
Bom, se a gente for tentar, né, discutir um pouquinho como que está essa questão, principalmente sobre essas questões das classes sociais hoje, né, no mundo, no Brasil como um todo, né, eu diria que hoje a gente está vivendo um momento que, principalmente as questões que estão ligadas a, principalmente a questão social como um todo, né, aquelas coisas que impactam diretamente na vida das pessoas, e aí a gente sabe que as primeiras pessoas a sofrerem são normalmente aquelas que estão em vulnerabilidade social, né? Seja por salário, por emprego, né? Seja por questões familiares, envolvimento com crime, com drogas, né? Enfim, né? Situações de famílias que estão hoje em situações de vulnerabilidade social. Né? Hoje a gente está vivendo uma situação, uma época, onde essas pessoas não estão, de certa forma, ocupando os espaços que elas deveriam ocupar, né? Principalmente dentro da questão política como um todo. Eu diria que hoje essas pautas estão ficando um pouco esquecidas, né? Tá. Iago, é um fato interessante, na hora que você coloca, na hora que você fala das pessoas de vulnerabilidade social, né? Só para, a nível de ponto de esclarecimento, vamos dizer assim, as pessoas que se encontram nessa condição, elas são fruto, logicamente, de um sistema, não é isso? Com certeza. O que acontece, né? Como eu expliquei um pouquinho no início, né? Sim. A gente, de certa forma, o papel das ciências sociais é entender um pouquinho da vida em sociedade, né? Bom, hoje a gente vive aí num sistema democrático, né? Onde, né, de certa forma, né, temos ali a garantia de certos direitos civis, direitos políticos, né? Então, assim, a questão é que, mesmo a gente estando nesse tipo de sistema, né, democrático, de direito, essas pessoas, às vezes, o Estado, que deveria ser assim, o principal responsável por levar políticas que, né, de certa forma, melhoram a vida dessas famílias que se encontram hoje em situação de vulnerabilidade social, né? Sim. Acho que o Estado, hoje, de certa forma, ele acaba ficando um pouco ausente, né? Hoje a gente não está vendo essas coisas acontecendo mesmo. Iago, você diz que você está atuando em Mariana. Isso. Assim, mais, de uma forma mais sucinta, fala conosco, fala para a gente como está a situação, vamos dizer assim, do entendimento da pessoa como cidadão hoje em Mariana diante dos problemas que eles estão enfrentando lá. Eles têm essa consciência? O Tarcísio, desculpa, Anísio, né? Sim. Tem como você repetir a pergunta que eu acabei... Não, mas aqui vamos pôr assim, ó. Que eu acabei errando seu nome? Sim. Eu gostaria que você falasse para nós, para você que está em Mariana, como é que as pessoas que viveram a tragédia de Mariana, eles estão se posicionando e se entendendo como cidadão, né? Eu acho que nós temos que nos entendermos que eu sou um cidadão, né? Anísio, é interessantíssimo esse ponto, porque não é um trabalho fácil, né? Inclusive eu acho que talvez esse é o grande trabalho da assessoria, na verdade, né? Que é levar o entendimento para essas famílias que estão nesse tipo de situação, né? A ideia de que, né, fazer com que elas entendam a situação que elas estão para elas conseguirem se posicionar e agir, né, politicamente como cidadão, né, dessa forma que você está colocando, né? Por exemplo, lá em Mariana hoje, a situação que a gente tem é o seguinte, eu diria que todas as vitórias, né, concretas que a gente teve em relação à conquista de direitos, né, conquista de acesso a auxílios, né, que essas famílias hoje precisam, apesar da gente ser a assessoria, né, a maior vitória é levar essa condição para essas pessoas, porque, na verdade, o trabalho que a gente faz é de assessoria técnica, né, e essas pessoas, na prática, elas que conquistam os próprios direitos, né, elas que vão... Elas que cobram o Ministério Público, elas fazem as manifestações, né, elas estão ali brigando, né, pelo direito, e todas as conquistas que a gente tem lá hoje foram conquistadas, né, diretamente por elas mesmas. Iago, agora, fazendo um paralelo, vamos dizer assim, né, aí vamos puxar para a nossa realidade, né?
para a nossa realidade de Sete Lagoas, para a realidade que é de você que está nos acompanhando, né, que está nesse bate-papo, né, que está nos acompanhando. Lá em Mariana, as pessoas se organizaram mediante a um acidente natural, vamos dizer assim. Acidente natural, não. Foi um acidente. Foi um crime. Né? Foi um crime ambiental, isso mesmo. Agora, em uma situação de Sete Lagoas, onde nós temos problemas, vamos dizer assim, na área médica, nós temos problemas também na área ambiental, nós temos problemas no atendimento, né, ao direito do cidadão. O que você diria para a comunidade de Sete Lagoas, a cidade de Sete Lagoas, que não está situada nessa questão de um desastre, de um problema ambiental igual para Mariana? O que você diria em relação a isso, por favor? Bom, eu acho que assim, essa é a pergunta fundamental, eu acho, hoje, assim, né, pela situação que a gente vive como um todo. Eu diria que nos últimos anos, de certa forma, a gente tem cada dia lutado menos, né, para ocupar tem ocupado menos esses espaços, né, tem lutado menos. A impressão que dá é que a gente está muito cansado, né, e não está mais correndo atrás dos nossos direitos mesmo, né? Sim. Mas eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que né, vamos focar em Sete Lagoas, mas eu acho que não é uma questão que tange só a questão de Sete Lagoas como um todo, né? Mas eu acho que esse é o maior desafio hoje, assim, de nós enquanto cidadãos como um todo, né? Porque a gente precisa não só a gente precisa ter clareza nesse entendimento, mas a gente precisa ter a clareza de esclarecer as outras pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque, de certa forma, a gente está, né, deixando as coisas acontecerem. Isso mesmo. Né? E, na realidade, né, Iago, o cidadão, né, o indivíduo como pessoa, como ele tem que passar a se interessar, não é isso? Por aquilo que é direito, para que os nossos gestores eles possam fazer, na realidade, um bom trabalho. Não é isso que vão pôr assim, ó, enquanto nós não entendermos um pouco desse processo, eles irão fazer as coisas à revelia, por aí? Com certeza. Ô Iago, eu sei que você tem uma experiência, né, fora de Brasil. Conta para nós um pouquinho como é que foi isso, como é que você foi esbarrar lá, e fala para a gente dessa experiência sua, que eu sei que ela certamente é muito rica, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, bom, eu tive uma oportunidade, né? Eu diria até que um privilégio, né? Com certeza, porque não é fácil a gente ter condições de ter financiamento para poder fazer pesquisa fora do Brasil, né? Sim. Bom, então eu faço parte ainda hoje, né, de um grupo de pesquisa lá da UFMG que fazia uma pesquisa lá em Moçambique sobre uma construção de uma linha férrea da Vale para a extração de carvão mineral lá em Moçambique, né? Lá eles encontraram lá em 2004 o que seria o terceiro maior jazigo de carvão mineral do mundo. Isso. Em África, né? Às vezes a gente acha que a África é um país pobre, né? Mas na verdade é porque as outras pessoas costumam ir lá roubar, né? Então por isso que eles são pobres. Mas na verdade é o seguinte, bom, eu fui para lá, né, por causa dessa pesquisa, fui para poder fazer essa investigação, né, sobre esse trabalho da Vale lá, como é que estava, muitas famílias sendo removidas, questões de, né, carvão mineral é um tipo de mineral talvez com a maior taxa de poluição que a gente tem hoje, né? Então eu fui para fazer essa investigação, eu fiquei lá por aproximadamente 6 meses, morei diretamente com as famílias, né? Morei na casa por exemplo, né? Trabalhei muito com pescadores, porque eles eram diretamente os mais afetados por esse empreendimento da Vale lá, né? Porque o carvão mineral ele é escoado em navio. Sim. Né? Então toda essa poluição ela acaba, né, chegando diretamente ali no mar, né? Então eu trabalhei diretamente com esses pescadores, né? Pescava com eles, né? Comia o que a gente pescava, dormia na casa com eles, né? Durante esse período.
E né, tentando puxar um pouquinho né, essa parte da minha experiência com um pouquinho do assunto que a gente conversou sobre essa questão do Sim. cidadão, né? Eu acho que, bom, né, países diferentes, né, são questões diferentes, tem leis, tem legislações diferentes, né, mas eu acho que, de certa forma, fazendo um comparativo né, entre essa questão Brasil e Moçambique, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem legislação ambiental, tem né, legislação social, a gente tem Ministério Público, a gente tem Defensoria Pública, né, ou seja, né, voltando um pouquinho o gancho assim, no que você estava comentando, né, de certa forma a gente tem aí as ferramentas, as armas, né, para a gente poder brigar pelos nossos direitos, e às vezes por falta de organização nossa mesmo, a gente acaba deixando a água correr. E lá, pelo contrário, não existe nada disso, né? Não existe Ministério Público, não existe Defensoria Pública, não existe legislação ambiental. Então, de certa forma, as famílias estão à mercê e mesmo assim, elas têm as suas formas de resistência, né? E eu acho que, né, fazendo esse comparativo, eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente tem muitas condições de ocupar esses espaços, de poder lutar né, pelos nossos direitos, mas falta organização, a gente está muito desorganizado. Então, como dizer, essa grande chamada, né, pessoal, que o Iago está fazendo, né, que nós possamos, primeiro, tomar consciência, né, do nosso direito e dever como cidadão, que não é só direito, né? São direitos e deveres, nós devemos tomar essa consciência e diante dessa consciência, igual você bem colocou, nós temos ferramentas, né, como Ministério Público e outras ferramentas para que realmente nós possamos mudar a nossa situação de vida atual. É isso, Iago? Exatamente. Isso aí. Ô, Iago, então... mais alguma coisa, Iago? Eu queria, na verdade, fazer só uma observação. Pode ficar à vontade. Porque né, eu fiquei, quando eu fui apresentado ao quadro, essa ideia do observador, Sim. Eu achei que calhou muito bem, foi muito interessante, porque, na verdade, observador é exatamente o trabalho do antropólogo, né? Sim mesmo. É fazer a observação e depois fazer o relato. Então eu achei assim, interessantíssimo ser convidado, né, como antropólogo, para participar de uma conversa, né, onde né, o que a gente está fazendo aqui é chamar de observador. Eu falo com você aqui, vou pôr assim, ó, eu fico muito feliz, né? Eu falo em nome desse quadro do observador, que vamos pôr assim, ó, então eu fico muito feliz da sua presença, das suas colocações e, sobretudo, da sua contribuição. Eu acho que a missão nossa é essa, contribuir para que as pessoas ampliem o seu olhar. Não é isso? Né, e de certa forma a gente ter essa clareza de que né, nenhum direito, né, nenhuma conquista social ela foi conquistada de forma fácil, né? De alcançar de forma fácil. A gente tem que lutar, a gente tem que brigar, certíssimo. porque todas as conquistas sociais que a gente tem foram né, conquistadas a partir de muita luta. A partir de muita luta, com certeza. Então aí, para você que nos acompanha, né? Agradeço a Iago, muito obrigado por estar conosco e você sabe a nossa proposta, né? Nós estamos sempre trazendo aquilo que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Então você fica atento sempre e nos acompanhe e certamente o nosso assunto não esgotou aqui. No futuro, Iago estará novamente conosco. E um grande abraço a você e muito obrigado. Muito obrigado.